Vamos falar um pouquinho também sobre os documentários que também são utilizados como argumento de autoridade, né? Temos alguns documentários, dentre eles o mais conhecido entre os Chambelievers, que é o documentário What in the World Are They Spraying? Vamos dar uma analisada nesse documentário para ver o que podemos extrair daí, né? O documentário What in the World Are They Spraying? De Michael Murphy tenta promover a teoria da conspiração dos chemtrails, que afirma que rastros duradouros são, na verdade, o resultado de operações secretas de pulverização do governo, e propõe uma explicação possível, a de que as trilhas são parte do projeto de geoengenharia envolvendo injeção de grandes quantidades de alumínio na atmosfera para bloquear os raios de sol. As premissas básicas do filme são: 1. Chemtrails normais desaparecem rapidamente. 2. Os cientistas têm falado sobre geoengenharia usando alumínio pulverizado a partir de aviões. 3. Desde 1999, trilhas passaram a ser observadas persistindo por um longo tempo no céu. 4. Os testes em vários locais ao nível do solo encontraram diferentes níveis de alumínio. 5. Monsanto está geneticamente modificando culturas resistentes ao alumínio. 6. O governo nega qualquer pulverização ou geoengenharia. Portanto, conclusão, as trilhas são de alumínio que está sendo pulverizado como parte de um projeto de geoengenharia secreta do governo. Agora vamos pegar esses 6 itens e vamos destrinchá-los um por um. Primeiro item: rastros normais podem persistir e se espalhar? Esse raciocínio é meio suspeito, mesmo se você aceitar todos os pontos. Mas onde realmente cai é que ele é baseado em uma premissa falsa, que rastros normais rapidamente desaparecem. Na realidade, rastros normais podem persistir por horas e se espalhar no céu e cobrir várias porções do céu. Se eles fazem isso ou não é inteiramente dependente das condições atmosféricas que o avião está voando. Por isso depende do clima e da altitude do avião. Isso é algo que tem sido observado desde 1921. Basta olhar para qualquer livro sobre o tempo, como os que já foram apresentados na primeira parte deste documentário, que remontam uma literatura científica que vai a 1956. Ou seja, os aviões geram trilhas permanentes e essas trilhas podem se expandir e se transformar em nuvens, cirros e cirros-estratos, cobrindo uma boa porção do céu. Isso aí é um fato, isso acontece. Chemtrails podem persistir no céu. O primeiro ponto já está quebrado. Eles testaram lodo e não água. Número 2, né? Ponto número 2. Eles testaram lodo e não água. Assim, o filme é baseado em uma premissa falsa e baseia-se em uma falsa conclusão inevitável. E sobre os testes de alumínio? Você pode encontrar os testes mencionados no filme aqui. E eu posto para vocês aqui esta fotografia onde a gente vê os resultados, né, o laudo. E a questão é a seguinte. A questão de fundo aqui é que eles estão testando lodo em vez de água. Lodo é água misturada com sujeira. A sujeira possui naturalmente 7% de alumínio. Isso é tudo o que eles estão encontrando. O primeiro resultado de alumínio é a partir da lagoa, discutido no início da parte 3 do documentário, e é 375.000 UG/L. O que eles não mencionaram é que é a partir da lagoa de sedimentos, lama. Assim, essencialmente, não é a água do teste, e sim testado a quantidade de alumínio no solo. Então, isso é 375 mg/kg para os sedimentos que se estabeleceu em uma lagoa ao longo de vários anos. Isso é realmente muito baixo. Concentração de alumínio no solo varia de 0,07% a 10%, mas é normalmente de 7,1% ou de 71.000 mg/kg. A quantidade de alumínio encontrado na lama é muito facilmente explicada pela poeira soprada pelo vento. É baixo, provavelmente porque é uma lagoa nova. Depois há as leituras de chuva. 33, 262, 650, 188, 525, 881, 84, 815, 350, 3450, 2190 UG/L. Valores muito diferentes, alguns de alta sonoridade, alguns baixos, mas não são fornecidos pormenores que correlacionam estes números diferentes às atividades de chemtrails. Se esta variação foi devido à pulverização aérea,
então certamente uma contrapartida seria encontrada. Estes números simplesmente nos dizem que testes diferentes produziram resultados diferentes. Ele não nos diz o porquê. Não há detalhes sobre o procedimento de amostragem usadas, ou as condições meteorológicas antes dos ensaios. Também não disse quais são os níveis separados de alumínio que podem ser encontrados sob estas condições. A água da chuva contém partículas de poeira no ar. A quantidade de partículas vai variar muito com base no tempo. Uma amostra de uma breve tempestade intensa após um período de seca lhe daria mais partículas do que uma amostra colhida no meio de vários dias de chuva. A quantidade de partículas na amostra também varia de acordo com o tempo que o recipiente é deixado exposto. A poeira irá precipitar sobre o recipiente se for deixado de fora por um tempo, aumentando a quantidade de alumínio encontrado. Todos esses testes estão realmente nos dizendo quanta poeira a amostra foi contaminada com. Quanto alumínio há normalmente na poeira? Uma pergunta interessante. Quanto de alumínio há normalmente na poeira? Vamos dizer que é quase o mesmo que a quantidade de alumínio no solo, embora seja provavelmente mais elevado. Quanta poeira há na chuva? Segundo Edward Free, da United States Bureau of Soils, em seu livro O Movimento do Material do Solo pelo Vento, em testes realizados por T. Sandier, a água da chuva continha 25.000 a 172.000 UG/L de partículas. Mas ele observa, abre aspas, à medida que as quantidades de chuva e neve que caíram nos diversos casos não são dadas, os números são de pouco valor. As primeiras gotas de uma tempestade de chuva, naturalmente, contêm a maior porcentagem de pó, e com a tempestade contínua, o ar gradualmente se torna limpo. Ainda assim, se apenas 1% dos valores mais baixos foram alumínio, então isso é ainda 250 UG/L. E em uma estimativa plausível de 10% de gama superior, que é 17.200 UG/L, uma gama que cobre facilmente os resultados observados no teste. Veja também o Canadian Journal of Earth Science, volume 4, de 1967. Apresenta uma amostra de alumínio em chuva na gama de 520 UG/L e 1120 mg/L, mais de 13 diferentes testes. Isso mostra que os resultados de 1967, quando presumivelmente não houve chemtrails, são praticamente o mesmo que os resultados do What in the World Are They Spraying? Nada de anormal, na verdade. E aqui vocês veem a tabela do Canadian Journal of Earth Science, volume 4 de 1967. Vocês estão vendo a foto onde mostra os resultados obtidos com as amostras. Os testes de solo são onde um erro típico é feito, misturando a porcentagem do metal em uma substância, que é o solo, com as porcentagens típicas de outros. Como observado, o alumínio do solo varia naturalmente de 0,07 a 10%. O alumínio está em todos os lugares em diferentes quantidades. O alumínio é uma das substâncias mais abundantes no solo do planeta inteiro. Então é claro que se você for fazer qualquer tipo de teste de solo, você vai encontrar quantidades de alumínio. Não que haja uma pulverização conspiratória global, mas é simplesmente os valores que são encontrados no mundo todo. O alumínio faz parte da composição natural do solo do nosso planeta. O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta da Terra. Cerca de 8% do solo é de alumínio. Em alguns lugares, como as Ilhas Havaianas, é de 30% a 60%. O alumínio está em todos os lugares, nos alimentos que comemos, no ar que respiramos, como poeira. O alumínio está diretamente em contato com a gente, em latas de refrigerante, utensílios de cozinha, construção, transporte, etc. A quantidade de alumínio em qualquer localização varia naturalmente. Em alguns lugares há muito, em outros há muito pouco. A contaminação de amostras com alumínio é muito comum devido à sua abundância e uso comum. A menos que as amostras de controle sejam cuidadosas e bem tomadas, os resultados são muitas vezes extremamente imprecisos. Agora vamos para um próximo tópico, a questão da Monsanto, né? Culturas resistentes a alumínio têm sido um objetivo por mais de 100 anos. E sabendo agora que o alumínio é muito comum e abundante, isso também vai nos responder por que a Monsanto gostaria de desenvolver culturas resistentes ao alumínio. Ela vai aumentar os rendimentos em áreas com solo ácido, dada a presença
ubíqua de alumínio no solo e ao fato de que os níveis de íons de alumínio, devido à acidez do solo, têm sido um problema conhecido por 100 anos. Não é surpreendente que alguém iria tentar fazer culturas com maior resistência a ele. Aqui está a Gazeta Botânico da Universidade de Chicago, volume 71, página 159, a partir de 1921. É a foto que vocês estão olhando aí, onde já mostra essa preocupação com o alumínio no solo, a acidez do solo e a criação de novas culturas capazes de resistir a essa acidez. Observe a referência ao fundo. Abre aspas, o alumínio como um fator na fertilidade do solo. Note também que eles estão discutindo como reduzir a toxicidade de sais de alumínio no chão. Então, se os cientistas estavam fazendo isso há 90 anos, por que é suspeito deles estarem fazendo agora? Né? Não há senso nisso. Próximo tópico aqui é o discutindo versus fazendo. Finalmente, o porquê das discussões do governo sobre geoengenharia e suas negações de que alguma coisa está acontecendo? Eles discutem a geoengenharia, porque isso é algo que as pessoas possam realmente querer fazer no futuro. Por isso, é melhor falar sobre isso agora, para que possamos descobrir que problemas podem ocorrer. As preocupações sobre os efeitos na saúde e os efeitos sobre os meios ambientes são preocupações perfeitamente válidas, mas eles não são a prova de que um programa de pulverização está em andamento. Discutindo versus fazendo. Discutir um assunto não significa que você esteja fazendo esse assunto, você esteja executando ele, você está apenas discutindo. E a explicação mais razoável para o fato de que eles negam que eles estão fazendo isso é porque eles não estão realmente fazendo isso. Os congressistas entrevistados na alegação do filme, que diz que eles não estão familiarizados com isso, é porque realmente eles não estão familiarizados com isso, caceta. Você chega e pergunta para uma equipe de doutores: você sabe da geoengenharia do clima, a conspiração global de pulverização? E o cientista olha para você e fala: não estou familiarizado. Quando ele diz isso, não é porque ele está escondendo de você a verdade. Ele diz que não está familiarizado porque ele realmente não está familiarizado. Pelo amor de Deus. Eles não querem falar sobre isso não por saberem algo sobre o assunto. Não há nada de sinistro acontecendo lá. Os congressistas não estão simplesmente familiarizados com este método particular de geoengenharia teórica, ou provavelmente qualquer método de geoengenharia conspiratória. Então, quando eles são abordados por alguém que intensamente pergunta sobre o assunto, então é perfeitamente compreensível que eles não queiram falar. O filme apresenta as conferências sobre geoengenharia como se elas fossem de alguma forma operações secretas e clandestinas que precisam ser reveladas ao público. Na verdade, geoengenharia desse tipo tem sido discutida por pelo menos 60 anos. A discussão tem saído constantemente nas notícias, muitas vezes notícias de primeira página, desde 2006, e tem vindo a fazer ocasionais notícias regulares desde a década de 1980, com milhares de trabalhos e pesquisas acessíveis ao público ao longo dos últimos 60 anos. Não há evidências de que qualquer um estava fazendo isso há 60 anos atrás, ou seja, uma conspiração global de pulverização, e não há evidência de que qualquer um esteja fazendo isso em 2006. E ninguém está fazendo isso agora. As recusas não são admissões. Discutir algo é o mesmo que fazê-lo?